Olá, amigo prevencionista. Espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre as principais doenças relacionadas à exposição às vibrações ocupacionais. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula, que faz parte do curso Avaliação e Controle de Vibrações e Radiações Não Ionizantes. Bom, vamos iniciar aqui a nossa aula. Bom, nós vamos começar falando sobre a ressonância em vibrações. Então, o que é ressonância? É um fenômeno que ocorre quando a frequência de vibração de um objeto coincide com a frequência natural de oscilação de outro objeto. Então, a gente vai iniciar abordando a ressonância. A ressonância ela ocorre quando a frequência de vibração de um objeto coincide com a frequência natural de oscilação ou de vibração de um outro objeto. Todos nós emitimos vibração. Então, nosso corpo emite vibração, essa mesa aqui emite vibração, né? Esse computador, essa tela aqui emite vibração, o microfone também. Então, tudo emite vibração. Então, em um ambiente de trabalho, quando nós temos a ressonância, né, quando a vibração emitida por uma máquina, equipamento, coincide com a vibração do nosso corpo, isso pode trazer consequências graves, pode trazer doenças. Por exemplo, se um trabalhador opera uma máquina que vibra em uma frequência que coincide com a frequência natural de uma parte do corpo humano, isso pode aumentar significativamente a amplitude das vibrações sentidas pelo trabalhador. Então nós podemos ver aqui na imagem, cada parte do corpo, ela emite uma vibração. Então a ressonância, você vai ter uma vibração em mesma frequência e consequentemente isso vai fazer com que haja ressonância. Então vai amplificar a vibração do nosso corpo. Esse fenômeno da ressonância, ele pode levar a um maior desconforto e até agravar algumas lesões, especialmente se a exposição for prolongada. Por isso, é essencial, é importante conhecer as frequências de operação das máquinas e ferramentas, né, para evitar riscos à saúde. Então, quais são os efeitos da ressonância nas vibrações ocupacionais? Aumento significativo da amplitude das vibrações, potencial agravamento de desconfortos e lesões ocupacionais, importância de conhecer as frequências de operação de máquinas e ferramentas para prevenir riscos à saúde. Então, os efeitos da ressonância nas vibrações ocupacionais, elas são perigosos porque quando as frequências se alinham, se coincidem, a amplitude das vibrações pode aumentar drasticamente, né? E aumentar drasticamente o efeito, né? Os efeitos das vibrações no organismo. Então, isso não só intensifica o desconforto no trabalhador, mas pode acelerar também o desenvolvimento de lesões, né, ocupacionais, de doenças ocupacionais. Então, é importante que os profissionais de segurança do trabalho compreendam essas dinâmicas, a ressonância, estejam atentos também às frequências de operação das ferramentas e das máquinas para implementar as medidas de controle adequadas. Nós temos aqui a sensibilidade do corpo também. Então, o corpo humano é mais sensível à vibração na faixa de 4 a 8 Hz, pois essa é a faixa de ressonância do corpo. Bom, o corpo humano ele é particularmente sensível a vibrações dessa faixa de 4 a 8 Hz. Essa faixa corresponde à frequência de ressonância do corpo, e onde né, a resposta às vibrações é mais sentida, pronunciada. As vibrações nessa faixa elas podem causar desconfortos significativos e levar a problemas de saúde se a exposição for prolongada. Por isso, é fundamental considerar essa sensibilidade ao avaliar e controlar as vibrações. Vamos falar agora, pessoal, da portaria 1999 de 27 de novembro de 2023, que nos traz a lista de doenças relacionadas ao trabalho, ou LDRT. Né, a lista de doenças relacionadas ao trabalho. No artigo 423 dessa portaria, nós temos que fica instituída a lista de doenças relacionadas ao trabalho a ser adotada como referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho. Então nós temos uma lista, uma legislação, né, provada, uma lista aprovada por uma legislação que nos traz quais são as doenças
desencadeadas pela exposição no trabalho. Recentemente, essa lista foi atualizada através dessa portaria, né? Então, essa é a versão mais nova. Essa lista ela vai servir como uma referência para identificar doenças e agravos relacionados ao processo de trabalho. E ela é importante para nos guiar, para guiar os profissionais de segurança no reconhecimento e na prevenção dessas doenças, bem como na elaboração das medidas de controle. Então, se nós tivermos trabalhadores com essas doenças, né, listadas aqui por essa legislação, nessa portaria, com aqui os CIDs, as classificações internacionais de doença, elas podem gerar um nexo causal ou concausal, né, com a exposição às vibrações ocupacionais, tá? Então, isso é importante dessa lista. O trabalhador trouxe atestados, afastamentos médicos, né, com CIDs relacionados às vibrações, é importante verificar no inventário de risco se nós temos exposição à vibração e qual é o risco, né, que esse trabalhador está exposto. Bom, eu falei para vocês também sobre nexo causal e concausal, então vamos só explicar o que é isso. Nexo causal, relação direta entre exposição e doença. Nexo concausal, fatores adicionais que podem contribuir. Vamos explicar cada um deles aqui. Então, o nexo causal, ele é essencial para estabelecer a relação direta entre a exposição ocupacional e o desenvolvimento de uma doença. Então, há aí uma relação direta. Por exemplo, se um trabalhador que opera um martelete pneumático, ele apresentar sintomas de síndrome de Raynaud, pode considerar que a exposição às vibrações é a causa dessa condição, né? Então a portaria, ela vai mostrar isso. O trabalhador teve a síndrome ou tem a síndrome e ele está exposto à vibração, existe aqui um nexo causal. Por outro lado, existe também o nexo concausal, que vai envolver fatores adicionais que podem agravar a condição. Então, no caso de um trabalhador com síndrome de Raynaud, se ele também for fumante, tabagista, isso vai poder piorar ainda mais a circulação sanguínea, intensificando os sintomas. Então, aqui ele tem uma doença, vai ter uma exposição, né, que vai agravar a condição. Mas no nexo concausal, isso relacionado ao trabalho, o que a gente vai ter aqui? O trabalhador ele já tem uma lesão, ele pode ter uma hérnia discal lá, por exemplo, que está nessa lista, e ele tem exposição à vibração. Então, haverá um agravamento da doença. Então, essa doença, ela vai ser agravada. Então, é um fator adicional que pode contribuir com o agravamento da lesão. Então, esse é o nexo concausal. Ambos são considerados, né, situações de doença ocupacional. Tanto o nexo causal quanto o nexo concausal. Vamos agora, pessoal, falar aqui das principais doenças ocupacionais relacionadas à vibração. Então, vibração de mãos e braços, VMB, nós teremos a síndrome de Raynaud ou síndrome dos dedos brancos. O que causa essa síndrome? A diminuição do fluxo sanguíneo para os dedos devido ao frio ou ao estresse, a vibração também. Nós temos os distúrbios osteomusculares, são condições que afetam músculos e articulações, como tendinites e lombalgias. E nós temos neuropatia periférica, que são danos aos nervos que resultam em dor, fraqueza e perda de sensibilidade. Nós temos aqui também, pessoal, as vibrações de corpo inteiro, VCI. Quais são as principais doenças? Lombalgia crônica, que é a exposição prolongada a vibrações de corpo inteiro, especialmente em trabalhadores que operam veículos pesados, e a hérnia de disco. São vibrações de corpo inteiro. As vibrações de corpo inteiro podem provocar o desgaste dos discos intervertebrais. Bom, nesse slide nós vamos falar sobre as doenças ocupacionais, principais doenças. Para as vibrações de mãos e braços, nós vimos a síndrome de Raynaud, que causa diminuição do fluxo sanguíneo para os dedos em resposta às vibrações. Então, trabalhadores que operam ferramentas vibratórias como lixadeiras ou furadeiras, né, marteletes pneumáticos, enfim, são especialmente vulneráveis a essa condição. Para os distúrbios osteomusculares, como tendinites, né, também são comuns em trabalhadores expostos às vibrações manuais, às vibrações com ferramentas manuais. Então, um exemplo é um operário que usa uma furadeira vibratória repentinamente, desenvolvendo tendinite no punho. Na neuropatia periférica, essa é uma outra
preocupação com relação às vibrações de mãos e braços, onde a exposição prolongada, essa vibração pode danificar os nervos, resultando em dor, fraqueza e a perda de sensibilidade nas mãos. Na vibração de corpo inteiro, nós vimos a lombalgia crônica, que é frequentemente vista em motoristas de veículos pesados, como caminhões, ônibus, tratores, porque eles passam, né, um período longo, tem uma exposição prolongada, né, às vibrações de corpo inteiro. E nós temos hernia de disco, que pode ser causada pelo desgaste dos discos intervertebrais, que ocorre devido à exposição contínua também a vibrações, né, comum também nos operadores de maquinário pesado. Tá? Bom, então nós finalizamos aqui essa nossa aula de doenças ocupacionais. Espero que vocês tenham gostado da aula e caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de enviar a sua dúvida para o professor. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.